Fala, torcedor do Verdão, uma quarta-feira com várias notícias do Palmeiras. O Verdão que está pensando e se preparando para o seu próximo compromisso da Libertadores, onde na próxima quinta-feira vamos encarar o Júnior de Barranquilla dentro da nossa casa. O Verdão está na segunda colocação do grupo, precisa da vitória, pelo menos um empate. Já garante ali a classificação do Verdão, mas logicamente a gente quer a vitória, principalmente depois de uma grande goleada e uma grande atuação em cima do Flamengo, que vai dar bastante moral aí para o time. Também vou trazer atualizações do mercado da bola do Verdão. Separei aqui corte da programação, deixa o like, não esqueça de se inscrever no canal. Bora para o programa. Vamos voltar a falar de Libertadores. O Palmeiras joga pela Libertadores, mas amanhã, essa sexta rodada da fase de grupos, joga contra o Júnior Barranquilla. Vamos conversar então com a Mélbia Rolim. Ela vai trazer os destaques então e essa reta final de preparação do Verdão para a partida. Fala, Mélbia. Fala, Marcelo, olha eu aqui de novo lhe perturbando, mas enfim, o Palmeiras, vice-líder do Grupo F, recebe o Júnior Barranquilla aí amanhã no estádio Allianz Parque a partir das 7 horas da noite. Palmeiras que perdeu a liderança do grupo na rodada passada ao perder ali para o Cerro Porteño por 1-0, derrota bastante incômoda dentro de casa, que rendeu muita vaia do torcedor lá no Allianz Parque. Ó, para classificar em primeiro, o Palmeiras prioritariamente precisa torcer contra o Cerro Porteño, que recebe o Sporting Cristal, e também precisa vencer, vai pro tudo ou nada amanhã, precisa garantir os 3 pontos para tentar classificar em primeiro do grupo. Apesar da derrota aí na última rodada da Libertadores para o Cerro Porteño, o Palmeiras chega embalado para esse confronto, né? Já que venceu no final de semana o Flamengo por 3-0, vitória importante que conseguiu colocar fim a uma sequência incômoda de 3 jogos sem vencer no Brasileirão Série A. Sendo assim, o técnico Abel Ferreira deve repetir de meio que ele a mesma escalação para tentar garantir mais 3 pontos em cima aí da equipe do Júnior Barranquilla, que não tem mais expectativa de classificação para a próxima fase da Libertadores, porém quer uma vaguinha ali nos playoffs da Sul-Americana, então vai querer dar trabalho para o Palmeiras. Historicamente, o Verdão e também o Júnior Barranquilla já se enfrentaram em 5 ocasiões. O primeiro confronto foi em 2018 e no placar ali, nos confrontos entre as duas equipes, quem leva a melhor é o Palmeiras, que venceu 4 vezes e apenas empatou um jogo aí diante do Júnior Barranquilla. Volto com você, Marcela. Valeu, Mélbia. Obrigada. Carlo Ancelotti completa 1 ano à frente da seleção brasileira. Isso foi assunto no sorteio dos confrontos das oitavas de final da Comebol Libertadores, não, da Copa do Brasil, sim, da Copa do Brasil. O sorteio aconteceu no final da manhã de hoje na sede da CBF. Eu tava lá, viu, Capita? Vi direitinho ali o sorteio, conversei com alguns dirigentes e a gente já vai ver. Tá só passando então que já tem um clássico então estadual, Vasco e Fluminense, tem clássico nacional, Corinthians, atual campeão, joga contra o Internacional. Ainda Mirassol e Grêmio, Paranaense e Vitória, Mineiro e Juventude, Santos e Remo, a Chape pega o Cruzeiro e o Palmeiras joga contra o Fortaleza. Então esses times aí destacados decidem ou jogam a ida em casa, tá? Jogam a ida em casa. Como eu falava, Fábio, mais cedo eu estive lá na sede da CBF, conversei com alguns dirigentes, com o Marcelo Paz do Corinthians, com o Barcelos do Internacional, com o Spindle do Cruzeiro e também com a Leila Pereira do Palmeiras. E a Leila falou sobre vários assuntos, tá tudo lá no Fala Fonte, mas também nas redes sociais da ESPN, e entre os assuntos ela falou sobre o Paulinho. Ele foi denunciado no STJD pela comemoração que fez exatamente aqui, né? A maneira como comemorou com os torcedores do Palmeiras, mas fez gesto ali, um gesto obsceno, e ele foi denunciado no Tribunal de Justiça Desportiva, no Superior Tribunal de Justiça Desportiva. A Leila falou sobre isso, vamos ver. Com toda sinceridade, eu acho extremamente exagerado, mas claro, né, vamos nos defender, nós advogados vamos atuar no STJD. Ele estava comemorando e na direção da família dele que estava no estádio, então tudo isso vai ser levado em conta, mas eu acho assim, não só as comemorações dos atletas do Palmeiras, eu acho que está tendo um certo exagero em diversas comemorações. Gente, o futebol é entretenimento. Se você faz uma comemoração numa rivalidade saudável, eu não vejo problema. Poxa, daqui a pouco você tem que pedir desculpa quando você faz um gol. Não é possível, sabe? Então eu acho que é uma sensibilidade muito exacerbada. E eu acho que isso não cabe no futebol.
A opinião, então, da presidente do Palmeiras. Só lembrando que existem 3 fases, vamos falar assim, da comemoração. Isso, Bruno. Né, Fábio? Exatamente. Então, primeiro, tem o Paulinho isso. fazendo silêncio. E quando ele faz o silêncio, parece que ele está direcionado para a torcida do Palmeiras, né? Quando ele faz o primeiro gesto de silêncio. Porque quando ele passa pela torcida do Flamengo, ele muda o gesto, né? Ele faz um gesto mais de comemoração com os punhos cerrados. E tem também um gesto que é... A gente não pode repetir aqui, né? Assim, vamos lá. Tem que o silêncio. Eu acho que é isso que pega mais com relação a essa punição. Tem o silêncio. Sim. Que aquilo é pra torcida do Flamengo. Sim. É pra torcida do Flamengo. Mas assim, é isso. Tá? Vamos lá. Sim. Tem uma coisa que irrita os jogadores, que o pau quebra aqui, que é que ele pisa no escudo. Ele pisa no escudo. Né? Sim. E tem o gesto que ele faz Sim. assim. Sim. Para a torcida aqui do Palmeiras, por conta da união, da aliança que existe entre torcedores de Flamengo, Vasco e Atlético. Sim. Né? E é por conta desse gesto que ele é denunciado, porque é com o dedo do meio levantado. Exatamente. É justo ou não? Eu acho que cabe uma observação, sim, Bruno, com relação ao gesto, né? Porque é um gesto de torcida organizada, logicamente que você não vai punir uma torcida toda por conta de um gesto, mas um jogador que sabe que tem, enfim, tem uma outra torcida aqui, que tem mulheres, que tem crianças, que tem uma transmissão, né? É um jogo transmitido pela televisão e tem um alcance, um impacto muito grande. Eu acho que vale sim uma observação, talvez uma punição que não seja pesada. Seria muito bacana se fosse uma observação mesmo, né? A correção de movimento. A partir de agora a gente não vai tolerar mais gestos ele pode como pegar esse. de 2 a 6 jogos. Exatamente. A gente até falou um pouquinho sobre antes, né, Bruno, antes do programa, da gente começar a falar aqui no programa. O Christian fez algo parecido também, um jogo Corinthians e São Paulo. Ele ficou muito marcado também com relação a esse gesto, marcado positivamente pro lado do Corinthians, negativamente pro lado do São Paulo, mas era uma outra época, né? Então é isso, assim, eu acho que com relação ao silêncio, ao gesto de silêncio, a gente pode concordar ou não, mas tem muitos jogadores que fazem isso, né? Muitos jogadores que comemoram gols fora de casa e tem esse gesto como comemoração, e eu nunca vi nenhum jogador ser punido por isso. Com relação a esse gesto da torcida, que ele, né, teoricamente tem ali um cunho um pouco mais agressivo para quem está assistindo, eu acho que cabe sim uma observação. Na minha opinião, valeria muito mais uma observação, mas se vier uma punição por jogos, acho que vale também a gente observar isso, porque também é uma forma de correção para que isso não venha a acontecer novamente. Essa coisa do comemorar pedindo silêncio, ou mesmo do pisar no símbolo, e não sei se o Paulinho fez aquilo de propósito ou não, mas fez, como tinha feito também, ou como tinha acontecido, pelo menos, quando ele ainda era jogador do Atlético em uma partida contra o Flamengo. Isso, quando você era jogador, te incomodava? Você evitava fazer? Então, Bruno, o que incomoda a gente como jogador é tomar o gol, né? Então você já sofre com a gente, eu como defensor, né? O que mais me incomodava era deixar o atacante fazer o gol, ainda mais quando era um cara de mais personalidade, que a gente já imaginava que viria alguma coisa depois na comemoração. O Flamengo, ele viveu muito isso com o Gabigol aqui, né? O Gabigol era um jogador que vestiu a camisa do Flamengo e em muitos jogos contra adversários ele fazia também esse gesto. Ele ficou muito conhecido com o Romário, né? O Romário também fazia muitos gols e comemorava dessa forma. Bruno, eu não vou puxar na minha memória que se eu me recordo ou não de um jogador ter feito gols e comemorado assim quando eu estava em campo, mas não era isso que ia me incomodar não, cara. Até porque o jogador tem que comemorar. Eu acho que não é um gesto agressivo pro torcedor, né? A gente tem uma observação, Bruno, que pode ser levada em consideração também, porque assim, imagina o Paulinho, ele estava no banco de reserva, né? Então não é o Paulinho. A gente pode colocar qualquer jogador de qualquer time. Então ele escuta muita besteira ali, né? Então, enfim, ele ficou muito tempo machucado, então ele escuta algumas coisas ali e, enfim, o torcedor logicamente está no direito dele também de pegar no pé, de tentar desestabilizar o atleta, e a hora que ele faz o gol é um jeito dele comemorar, né? Dele extravasar ali o momento mais importante do jogo, que é o gol. Então, assim, eu acho que se os jogadores do Flamengo não tivessem brigado com o Paulinho por conta desse gesto, né, de silêncio, eu acho que o torcedor do Flamengo também não ia se incomodar, não ia dar muito margem para isso. Mas logicamente, quando tenham a defesa, né, dos jogadores do Flamengo que correm na direção dele, né, que pedem um pouco mais de respeito, logicamente que a gente fala sobre o assunto, o torcedor identifica algumas coisas que aconteceram e acaba cobrando também com relação a algum tipo de punição. Mas eu acho que mais vale a punição nesse caso do Paulinho é realmente o gesto que ele fez para a torcida do Palmeiras, né, que é um gesto particular de uma organizada do Palmeiras, mas que cabe uma observação. E é por isso, então, repetindo, que ele foi denunciado, tá? Não é pelo gesto do silêncio, não é por ter pisado no escudo, é por conta do gesto que ele fez ali para os torcedores.
Celso Ardengue, o supercomputador. O que você achou? Você acha que é exagerado? Nossa, eu acho uma vergonha, Edu. Acho que tá ficando cada vez mais vergonhoso essa história de comemoração no futebol brasileiro. A gente já viu o jogador chutar a bandeirinha, aí vem o outro, ajeita, e aí vira uma briga generalizada. Agora não é nem sobre chutar a bandeirinha, já estão procurando o momento que o jogador pisou no escudo, sendo que no primeiro gol também todos os jogadores reservas que saíram de trás da placa de publicidade também pisaram no escudo. O Paulinho tendo que justificar pro Nicolás de la Cruz que ele é do Rio de Janeiro e existe uma rivalidade prévia e por isso que ele fez o sinal de silêncio para a torcida. A verdade, Edu, é que tá muito chato o futebol brasileiro com essas coisas de comemoração. Você não pode mais fazer absolutamente nada. Eu já falo isso há algum tempo, de que vai chegar o estágio em que você vai fazer gol e vai ter que pedir desculpa por ter feito gol, vai ter que pedir desculpa por fazer o seu trabalho. O jogador tá ali e o momento máximo do futebol é o gol. E ele é pago para isso, ele é pago para... Que nem você é pago aqui para entregar resultados. O resultado, muitas vezes, do atacante, o resultado do Paulinho, ainda mais depois de um longo período de inatividade que ele passou, é fazer gol. Ele faz o gol que decreta a vitória do Palmeiras contra o Flamengo, algo que não acontecia desde 2017 em campeonatos brasileiros. O gol que faz o Palmeiras abrir 7 pontos de vantagem para o maior perseguidor dele no Campeonato Brasileiro, um dos não é rival, mas é o time que rivaliza com ele, e ele não pode mandar a torcida ficar quieta. E aí, Edu, sinceramente, se a gente começar a discutir agora todas as comemorações, o STJD vai arrumar trabalho para toda a rodada. Ele vai ter que assistir os 10 jogos da rodada e ficar caçando ali. Ah, não, mas espera aí, aqui pisou no cantinho do escudo da Chapecoense, então vamos dar 10 jogos de suspensão. Já vimos uma punição ridícula ao Abel Ferreira por conta de reincidência, porque ele chamou o árbitro de medroso, ou talvez um medroso não, porque tem o C, né? O K. Acho que medroso assim, não foi a palavra. Foi um pouco mais dura a palavra, mas é uma punição de 7 jogos, isso tem que ser dito, que depois foi reduzida, acho que para 6. E ele ficou alguns... Posso falar, Celso? Eu acho que o comportamento do Abel não entra nem... Ih, rapaz... Olha, então esse é o supercomputador. A Siri está com... Olha só, atenção. Vocês acabam de ver algo, eu nunca esperava que o Celso Ardengue, o supercomputador, tivesse que fazer uso de um outro computador para vencer o Matheus Raimundo com uma batalha de supercomputador. Então, acabou de falar, mas ó, sabe o que eu acho? Assim, o comportamento dele não entra muito na... Eu não tô falando comportamento diferentes, né? O cara fez um gol, outro, o Abel ficou doidão. Eu não tô falando que o comportamento do Abel é adequado. A questão pra mim é que a gente começou a ser sommelier de tudo. Sommelier de comportamento do técnico que está no banco de reservas, é sommelier do rapaz que comemora depois de ter ficado um ano quase parado. A gente começou a ser sommelier de torcida também. Então, assim, é melhor parar com tudo. Então, vamos tirar tudo. Vamos deixar aquele som artificial, já que o Paulinho fazer chill para a torcida incita a violência, porque é essa, né, a grande justificativa, incita a violência, os torcedores querem se pegar na porrada. Tira todo mundo, acaba. Deixa os 11, os 22 caras lá em campo jogando bola. O técnico também coloca um esparadrapo na boca dele, porque agora não pode mais falar com a arbitragem, que é cartão amarelo, vermelho, punição de 7 jogos. Então, assim, acaba com tudo. Vamos fazer igual na pandemia. Pronto, você sabe o quanto eu sou... Eu falei até que o Abel tem que ser o Ferguson, mas no Palmeiras, mas que o Abel ali se passou, eu acho que no caso do Paulinho foi uma comemoração. Mas você tá falando... Mas são 7 jogos de suspensão. O Abel tá direcionando uma coisa pro atleta dele, mas são 7 jogos de suspensão. Eu também acho o cara que quebra a perna e faz, ou que inventa uma falta que não existiu e que muitas vezes o VAR... não tem essa punição. Mas é que são situações diferentes. O Abel, quando ele fala da arbitragem, ele tá falando para alguém que é a autoridade maior do jogo. Quando o Paulinho faz um gol e faz um gesto de torcida organizada aqui fora do campo, se eu sair fazendo esse gesto na rua, ele é um gesto obsceno. Só que o Paulinho, dentro do campo de jogo, fazer aquele gesto, ele está se direcionando para um grupo de pessoas e se colocando como alguém que se identifica com aquele grupo, que é um grupo dele, é um gesto de organizada. Então, ele se coloca como alguém daquele grupo, não é um gesto obsceno, não é uma provocação a jogadores do Flamengo ou ao Flamengo como instituição. É diferente de alguém na beira do campo, o Abel ou um jogador de futebol, ir lá e dizer pro árbitro que ele é isso, isso e aquilo. São contextos diferentes.
Eu, sinceramente, sou contra punição, porque o jogador está fazendo um gesto de organizada e acaba sendo um gesto obsceno algumas vezes. Isso já aconteceu até no Náutico há alguns anos. O Paulo Sérgio fez um gesto de organizada que tinha um gesto obsceno, acabou punido. Não, o Hulk fez, né? O Hulk fez. Agora tem um ponto. A gente discorda, só que é a legislação. A gente pode aqui levantar um debate se o CBJD, o Código Brasileiro de Justiça Desportiva, é razoável, se é razoável a gente punir alguém de acordo, porque ele está fazendo um gesto obsceno, mas que é um gesto de organizada e que naquele contexto específico faz sentido. Uma coisa é o cara fazer na rua. Sorteios definidos das oitavas de final. Vasco e Fluminense, lembrando que quem está à esquerda joga a ida em casa e decide fora. Vasco e Fluminense, Internacional e Corinthians, Mirassol e Grêmio, Atlético Paranaense e Vitória, Atlético Mineiro e Juventude, Santos e Remo, Chapecoense e Cruzeiro, Palmeiras e Fortaleza. Marcelo, permanece com a tela aí que eu vou fazer agora critério, só pra gente analisar num geralzão aqui. Rodrigo Bueno, qual foi o duelo presentinho de Deus? Que você fala assim, opa, esse aí tá bem acessível. Presentinho de Deus? E aí? Eu acho. Eu tô sendo aqui induzido. Não fala não. Não esquece que ele tá falando. Não, porque você acha que alguém entra na minha mente? Ninguém entra na minha mente. Só uma pessoa entrou na minha mente e quebrou a cara. Bom, vamos lá. Eu acho que o presentinho foi pra variar o Palmeiras que ganhou, o Fortaleza. Eu acho. Palmeiras e Fortaleza. Eu acho que o Palmeiras mantém a sua tradição. O Palmeiras é um time de muita camisa e de muita camisa também no sorteio. E eu acho que o Fortaleza é mais um adversário bastante acessível. Quer dizer camisa no sorteio? Bom, lembrando que... Camisa é aquele time que se impõe. Chega na hora do sorteio, ele é grandão. E aí, os outros já têm um respeito, querem evitar. E normalmente... Então você vê, Vasco e Fluminense. Clássico. Duelo entre dos chamados 12 mais tradicionais, Vasco e Fluminense. Corinthians e Inter. O Palmeiras podia pegar um desses já de cara. O Palmeiras nas oitavas recentemente pegou Corinthians, Flamengo. Então é exceção. Isso é exceção. Isso é exceção. Pegou São Paulo e foi eliminado, né? Agora, voltando, dá pra voltar lá, ô Marcelo, só para a Nath ver também, que eu já nem lembro o que eu li aqui. Eu também não. Ô Nath, qual que foi o duelo pra você... esse termo presentinho de Deus, quem inventou foi o Prates. Pera doce. Não, presentinho de Deus foi o dirigente do Corinthians, cara. Qual que você acha que foi o duelo mais acessível? Se a gente for olhar a situação atual do clube, pra mim o Cruzeiro pegou uma Chapecoense que a temporada tá com uma interrogação gigantesca, né? Agora, se a gente for colocar a Série A e Série B, você tem ali Juventude e Fortaleza que podem ser, enfim, superados, mas eu acho confrontos mais equilibrados do que Cruzeiro e Chapecoense. Olha, uma alegria imensa agradecer a direção da ESPN. A Chape eliminou o Botafogo, a gente tem que lembrar, obviamente, mas o Cruzeiro acho que está em outro estágio. Agradecer a direção da ESPN, muito obrigado, porque hoje nós temos no seu televisor, no canto esquerdo, abaixo de Nath e Bubu, você tem à disposição 2 supercomputadores. Então, o que os supercomputadores estão apontando para esses duelos? Qual é o duelo mais acessível? O chamado presentinho de Deus, se eu digitar aqui na IA de vocês. Presentinho de Deus é sacanagem, isso quer complicar a gente, mas... Edu, assim, eu acho que tem 3 confrontos aí que saltam os olhos, né? Atlético Mineiro e Juventude, Chapecoense e Cruzeiro, Palmeiras e Fortaleza. Eu falo sobre Juventude e Fortaleza porque são 2 times envolvidos ainda na Série B do Campeonato Brasileiro. Eu acho que dentre os confrontos, esses 3 é os que mais se destacam, mas eu acho que eu coloco o Cruzeiro pelo fato de definir o jogo em casa, mas não tem uma grande distância aí. Poderia ser o Palmeiras, que pegou um confronto acessível também. Mas o Cruzeiro, por definir o jogo em casa contra a Chapecoense, que vem fragilizado, obviamente, da temporada abaixo, eu acho que o Cruzeiro tá um passinho aí, meio passinho na frente dos concorrentes. E aí, Matheus? Presentinho de Deus, difícil. Não, é casca de banana. É casca de banana. Ele faz isso direto. Ele quer o quê? Ele quer o caos. Fala então, presentinho do coisa ruim, tem? Presentinho do coisa ruim. Não? Tem confrontos mais equilibrados. Por exemplo, esse Vasco e Fluminense é uma reedição da semifinal do ano passado. Qual é o mais acessível? Cara, acessível... É complicado, por exemplo, esse recorte dos clubes que vão pegar os que vêm da Série B, Palmeiras e Fortaleza. O Fortaleza vai ter sequência de jogos, o Palmeiras vai parar 40, 50 dias. Perde a turma que vai para a Copa do Mundo. A gente não sabe como esses jogadores vão voltar do Mundial. E outra, num confronto de mata-mata, de repente,
o Fortaleza ou a Chapecoense contra o Cruzeiro, o Juventude contra o Galo, eles abrem uma vantagem interessante ou conseguem fazer um resultado positivo em casa e seguram fora, a Copa do Brasil ela tem a questão também psicológica do clube entrar pressionado, da necessidade de vencer. A gente viu o que aconteceu no Barradão com Vitória e Flamengo. Fala, torcedor do Verdão, uma quarta-feira com várias notícias do Palmeiras, o Verdão que está se preparando, totalmente focado para o seu próximo compromisso da Libertadores. Palmeiras vai com bastante moral, bastante confiança aí para esse confronto, depois de uma belíssima vitória em cima do Flamengo fora de casa por 3-0, vitória essa que eu repito, vai entrar para a história aí desse clássico, viu? Um clássico nacional. O Verdão, torcedor, precisa da vitória nesse jogo aí contra o Júnior de Barranquilha, vai ser amanhã às 19 horas, um jogo muito importante, dentro da nossa casa, no Bank Park. Não se esqueça, torcedor, não é Allianz Parque, viu? Até a Leila ontem se confundiu com o nome do estádio do Verdão, mas é isso aí, aos poucos a gente vai se acostumando, né? O que importa é que dentro da nossa casa o Verdão é muito forte. Perdemos na última rodada da Libertadores para o Cerro Porteño, mas o Palmeiras lutou até o fim e é um time que compete, né? Um time que sempre luta e isso é a cara aí do time do Palmeiras e também do seu técnico, né? Abel Ferreira, que estava vindo bastante pressionado antes dessa vitória aí contra o Flamengo, o que uma grande vitória não faz, torcedor. A paz voltou ali para a academia de futebol, a torcida também está em paz, e é isso. Agora o Palmeiras vai ganhar bastante confiança, bastante moral, e eu tenho certeza que essa vitória pode ser um divisor de águas aí na temporada para o Verdão. A torcida quer que o Verdão sempre vença, né, jogando um grande futebol. Não é assim todas as vezes, viu, torcedor? Logicamente, tem 11 jogadores ali do outro lado enfrentando o Palmeiras e querem mostrar serviço também. E quando enfrentam o Palmeiras, a gente sabe que o Palmeiras é uma das maiores vitrines aí do futebol brasileiro. Então eles querem aparecer, sabem que vão estar nos holofotes aí da mídia. Então, torcedor, sempre o time que vai jogar contra o Palmeiras vai fazer o jogo da vida. E o Verdão tem que sempre manter o foco, manter a competitividade. Que isso é uma coisa que o Abel Ferreira trabalha muito bem nesse time do Palmeiras, né? Palmeiras está em segundo lugar no grupo da Libertadores. Precisamos da vitória, pelo menos um empate. Já garante ali a nossa classificação. Mas se a gente vencer e o Cerro Porteño não vencer o Sporting Cristal, esse jogo vai ser no Paraguai. O Cerro Porteño é muito favorito para esse confronto, diga-se de passagem. O Verdão vencendo e o Cerro tropeçando. Se o Cerro Porteño empatar e o Verdão vencer, o Verdão também assume a liderança no grupo dos critérios de desempate. Então vamos torcer, torcedor, vamos aguardar e quem sabe o Verdão possa se classificar em primeiro lugar do nosso grupo. E eu vou ficando por aqui. Deixa o seu like e não esqueça de se inscrever no nosso canal. Então até uma próxima.